Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui dentro do horário, pontualmente. A gente está ali com o Coffee Break, já com o tema natalino para entrar no clima. Então, por favor, fiquem todos à vontade. Queria só botar, talvez, todo mundo na mesma página. Eu conversei um pouquinho com o pessoal aqui. Eu sei que tem ela que está representando uma clínica, não é? Uhum, sim. E você? Eu sou da joalheria nova de aqui pertinho. Ultracel. Tá. Vocês? Tá, legal, porque a gente já conhece as pessoas que estão aqui, então a gente já pode dar uns insights voltados especialmente para os negócios deles. Pessoal, então, muito bom dia. Eu sou a Júlia Celes, eu sou arquiteta, à frente da Trevo Roxo Arquitetura, e a minha sócia. Bom dia, gente. Eu sou Clarissa Barreto, sou designer de interiores e gestora comercial. Trabalhei na área comercial há muito tempo, durante 10 anos. E a gente vai se apresentar aqui um pouquinho. Quando a gente criou a nossa empresa, a gente pensou realmente em criar espaços que conectam marcas a pessoas, então ajudar realmente os empreendedores, as pessoas que têm o seu negócio, a melhorar, a trazer, a captar mais cliente, ao negócio prosperar, né? Então, esse é o nosso propósito. Sim, eu e a Clarissa, a gente se conheceu durante um curso de pós-graduação em São Paulo, onde eu moro atualmente, apesar de eu ser friburguense, eu moro lá. E eu sempre busco trazer as novidades de São Paulo aqui para a nossa cidade, porque a gente sabe o potencial que tem de impacto, principalmente para o pequeno e para o médio comerciante. Conheci a Clarissa lá e o nosso trabalho, né, Clary, começou com o Natal também. Exatamente. Esse curso a gente fez 1 ano em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. E aí, né, aquela paixão, Rio, Rio, Rio. Eu falei, Júlia, você é de Friburgo, porque a gente lá no curso tem gente do Brasil inteiro. E aí a gente começou a compartilhar alguns trabalhos. Ano passado, alguns clientes no Rio, aqui em Friburgo também. E deu um match perfeito, né, Júlia? Agora, esse ano, a gente está com mais clientes nessa temática, né? Exato. E a gente trouxe um pouquinho do trabalho que a gente vai mostrar um pouquinho do nosso mood board, do nosso portfólio, aliás, e depois entrar mais na parte técnica, vamos dizer assim, né? Exatamente. O nosso trabalho hoje é muito voltado para a parte de lojas, né? O retail design e o visual merchandising, falando em termos um pouquinho mais técnicos. Realmente técnicas de exposição. E a gente trouxe para vocês alguns exemplos que a gente fez no ano passado, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Isso. Aqui um dos clientes que nós tínhamos ano passado era uma loja de móveis planejados, né? E a vitrine era já uma mesa posta, era uma cozinha. E a gente criou, dentro da identidade da marca, um conceito mais escandinavo. Então, um reaproveitamento de materiais, trazendo um tom mais rústico, e dentro do tom também da marca, né? Então, aqui é um pouquinho do que a gente criou para essa loja. O universo aqui da marca. E aqui a aplicação no espaço físico. Isso. E foi bem interessante porque a gente também fez isso no digital, não só no físico, né? Então a gente mostrou algumas coisas também no digital e houve dentro do shopping, isso é uma loja de shopping, tá? Uma busca até mesmo pela decoração de Natal em algumas lojas ao lado, né? Os concorrentes, as lojas ao lado. Fez bastante sucesso isso, porque ela poderia simplesmente colocar uma mesa ali sem estar com a opção natalina e apenas só a vitrine, mas ela quis também fazer toda a ambientação de loja, né? Isso, essa que é uma parte interessante que a gente tinha conversado sobre a dobradura da mesa posta. Então, assim, as pessoas passavam ali no local e perguntavam, nossa, que bonito, como é que faz isso? Gerava curiosidade, né? Isso. E aí, tendo aí um QR Code que conecta o espaço físico com o digital, que a gente chama, né, de phygital. Isso. Pode passar, gente.
Aqui foram alguns trabalhos que nós fizemos ano passado. A gente é do tipo que bota a mão na massa, tá? Galera, eu e a Júlia, a gente vai na casa do cliente, que, se for residencial, mas aqui no corporativo nós botamos a mão na massa. Júlia fez aqui a Ancianf ano passado, né, Júlia? Aqui a gente quis trabalhar, trabalhar essa arquitetura somente com iluminação. Isso daqui é uma parte mais técnica do nosso trabalho, né? Explicando como é que seria o plano de montagem, quais luzes iriam colocar, tananã, tananã. E aqui o espaço já iluminado, pronto. Esse daqui é o exemplo que ela citou da árvore de Natal, feita com resíduos. Então... Esse aqui, o que acontece? Tem resíduos, né, nas lojas de planejados e tudo mais. E nós criamos essa árvore de Natal com o resíduo. E foi interessante que nós criamos também uma mini árvore de Natal e colocamos uma tela sextavadazinha e deu um ar vintage. E os clientes quiseram comprar esse produto. Virou um produto, o cliente levar de Natal. Então foi muito interessante isso acontecer, né? Uma coisa que era decoração, esse ano já está virando algo presenteável. Exatamente. E o interessante do cliente comercial é isso, que o cliente gosta da gente de um ano, aí no outro ano ele volta. Então, agora vamos entrar no tema. Agora realmente a gente vai entrar na parte da palestra. A gente pensou numa palestra trazendo um pouco de conceitos, mais teoria, e no final a gente vai ter um QR Code para um e-book que tem uma pequena curadoria de tendências. Então, apertem os cintos aí, que agora a gente vai... Quando a gente fala de Natal, a gente não pode deixar de contextualizar a nossa cidade. Então, tá com esse prefeito que ele tem essa característica de ser muito assim festivo, de trazer as paradas de Natal. Então, a gente percebe uma movimentação muito grande de turistas na cidade. Isso para o varejo é excelente, porque chega um público mais qualificado e com dinheiro para gastar na cidade. E a gente vê uma grande oportunidade para o Natal para a cidade, né, Júlia? Exatamente. Então, assim, entender como a associação comercial, como os comerciantes podem tirar proveito dessa época do ano de forma estratégica para alavancar as vendas. E aí tudo desperta emoção, as luzes, o som, a vitrine. Vocês devem ter reparado que quando vocês entraram aqui nessa palestra tinha música de Natal, tinha um cheiro específico para o ambiente. Então, a ideia é que todo mundo já entrasse no clima. Mas como transformar essa magia em resultado? Eis a questão. Porque o Natal chega e muitas lojas ainda não estão prontas. Alguns problemas aqui que a gente identifica. Campanhas atrasadas. Então, o Natal envolve um planejamento. O pessoal, às vezes, começa a se planejar ali na metade do ano. Tá assim, festa junina e o pessoal já está pensando em Natal. Lembrando que a gente compareceu em maio, numa feira, já pensando de fornecedores para o Natal. Então, assim, passou o Dia das Mães, o Natal já está sendo preparado, né? A parte de indústria a gente já começa em janeiro, fevereiro, mas a parte comercial a gente já começa em maio. Muitas das lojas, muitos dos comerciantes deixam para ver isso em setembro e outubro. E às vezes o material não chega, não tem uma criatividade, a gente não consegue trabalhar com alguns materiais que são mais baratos, por exemplo. Então, é importante realmente se preparar. Exatamente. Esse contato com os fornecedores que trazem o produto diretamente lá da China, que tem um preço mais competitivo. Alguns erros também, né? Vitrines genéricas. Por isso que eu perguntei no começo da palestra qual o ramo de atuação de cada um de vocês. Porque a estratégia, a história pode mudar, tá? A questão de estoque desorganizados, né? Isso é um clássico, não só no Natal. Iluminação errada, que é algo que também acontece em outras épocas do ano, mas o que acontece? A iluminação ela pode descaracterizar o produto. Então, tem aquele exemplo... Eu tenho o exemplo de um cliente que fez uma vitrine com uma cor de acessórios, bolsas, e ele falou, minha bolsa não está vendendo, o cliente está achando que a bolsa é azul marinho.
E aí eu cheguei, mas a sua bolsa é preta? É preta. E aí a gente teve que trocar toda a iluminação da vitrine, porque estava tendo esse contraste, né, do produto. Baixa presença online. Então, assim, esse público turista que está vindo aqui para Friburgo, ele está tendo essa conexão com as lojas físicas de vocês, mas é muito importante continuar isso de forma online, tá bom, pessoal? Falta de treinamento e atendimento, isso também, assim, quem vai ter o contato com esse cliente, ele precisa estar muito afiado e muito preparado para receber esse turista da melhor forma, porque o atendimento, ele encanta e ele fideliza. E aqui a gente trouxe 2 exemplos de adesivação incorreta, né? Primeiro que é um produto de adesivação comum, né? E aí a adesivação tampando ali a vitrine, o produto que está embaixo, infantil a gente não consegue nem visualizar. Aquele ali também, a gente tem um problema de visualização de produto. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando escolhe a adesivação, por exemplo. Então, olha só o tamanho do produto aqui e olha só o tamanho do adesivo. E outra coisa, o produto está aqui muito baixo, né? Ele não está na altura do olho. Tá sem o display, né? Uhum. Agora é a melhor hora. Vamos falar um pouquinho da jornada sensorial, né? O cliente não compra, ele revive. No Natal, eu já até ouvi aqui, né? Um parente meu gosta do Natal, a minha mãe gosta do Natal, né? Tem uma questão de afetividade. Então, no Natal, a gente tem como estratégia tanto da parte de design, de arquitetura do ambiente, e também da parte comercial, a gente trabalhar com a jornada sensorial. Ela é extremamente importante. A gente tem pesquisas que 70% dos clientes que passam por multissensorialidade dentro de uma loja lembra da sua marca. Então, vai ter um momento que ele pode passar em qualquer lugar e sentir um aroma e lembrar da sua marca. Então, isso faz toda a diferença. Então, ali a jornada sensorial, segundo o estudo, ali, múltiplos sentidos, pode aumentar ainda o tempo de permanência do cliente na loja. E essa integração, né, do ver, precisa... o input geralmente começa desde... A gente sabe que a gente hoje está com os algoritmos, né, mandando informações para a gente já no celular. A gente já vê alguma coisa e aí a gente já procura por algo, né? Então, tudo surge também antes de uma necessidade. Mas a gente tem o ver, tem que ter um visual atraente, e as cores ajudam muito nesse sentido. O cheirar, o aroma faz muita diferença, então vou, nesse momento aqui, fazer uma dinâmica com vocês. Tá bom. Você quer passar o cheiro para eles? Eu queria fazer uma coisa. Tá bom, pessoal. Então, assim, lembrando, quando a gente fala de vitrine, a vitrine começa sempre pelo olhar. A pessoa vai ali se sentir atraído por aquela vitrine e ela vai entrar. Então, quais são as outras estratégias quando o cliente entra na nossa loja que ele tem que ter? Nós acreditamos muito desse caminho do marketing sensorial, que ele vai ficar instigado a tocar o produto. Eu vou distribuir para vocês um biscoito. Vocês vão comer um biscoitinho e eu vou passar o aroma depois, tá bom? Para vocês também sentirem aqui. Outro dado importante. Os diabéticos, cuidado. Só um biscoito provar. Vocês vão provar o biscoito e sentir o aroma. Pode passar o aroma? Pode passar. Se quiser passando o aroma, pode passando, tá? Come primeiro e depois sente o aroma. Pode comer um antes de sentir e outro depois de sentir. Vai passando. Vocês já estão sentindo o aroma? Pode. Tem a lembrança também para vocês levarem no final, pessoal.
Sentiu o aroma. Então vamos lá. Essa fragrância, ela tem Aqui, Clarice. Essa fragrância ela tem um topo de canela, né, que é o que você mais sente primeiro. Depois você tem uma nota de coração, né, que é um caramelo. Nota de coração, é a nota do meio, aquela que faz você suspirar, assim. Nota de topo é o que você sente primeiro. Tá lá em cima. Então é a canela. Nota de coração é o que vem segundo, mas envolve mais. E o terceiro, que é de fundo, é que vai fixar. Geralmente é a baunilha no final. Então ela vai... Tem o ambar e um caramelo. Tem um caramelo também. Exatamente. Tá, o caramelo está no coração. Está no coração. Isso é marketing afetivo, porque isso que a gente está sentindo relembra a nossa infância, relembra o cheiro de Natal da nossa casa, a mãe cozinhando na cozinha, né? Todo aquele aroma das frutas no ambiente da nossa residência, né? Isso. Então, como esses estímulos fazem a gente lembrar de algo. Então, o marketing sensorial ele é realmente uma estratégia de vendas muito importante hoje no comércio, principalmente que a gente está falando da experiência, né? Uhum. Tem outro dado também que não está aqui, mas a música, uma boa música, ela pode aumentar em até 30% o tempo de permanência da loja. Exatamente. Não só no Natal, tá, pessoal? Então, use isso também para outras épocas do ano. Lembrando que a gente tem as regras, né, de decibéis. A gente hoje tem um problema de ter lojas e ambientes com som acima das regras, né, de decibéis. Então, é um cuidado que nós, donos de empresas, né, temos que tomar cuidado. O novo luxo não é o preço, né? Hoje a gente vem falando muito da experiência, do pertencimento. E aí a gente tem a questão do toque, da luz, do aroma, do som. Essa primeira fotografia aqui, a gente tem um projeto de autoria, né, nosso, que a gente trabalha o que é a personalização. Ali estão os nomes das pessoas que vão receber aquele adorno, né, essa guirlanda, por exemplo. Isso acontece muito. Então, pensar na sua loja, ter algo de personalização para o cliente se sentir com pertencimento naquele ambiente. O aroma, que eu expliquei para vocês um pouquinho agora, né? E utilização de materiais que esteja dentro da sua identidade de marca, né? A última foto que a gente tem para mostrar para vocês é sobre isso. É a gente ter criatividade em adaptar nossos materiais para fazer. Não precisa a gente comprar coisas caras, não precisa, né? A gente pode se reinventar, né? Exatamente. Essa loja aqui de decoração usou inteiramente a parte de cima do abajur para formar uma árvore de Natal. O luxo está nas emoções, pessoal, porque o pessoal da Ancianf está também com uma campanha aqui, da Black Brownie, né? Então, se o cliente ele for por preço, ele pega o celular dele, hoje em dia, então, com inteligência artificial, a inteligência artificial já pesquisa por você, já compara preço. Então, o cliente que vem até o ponto físico é um outro tipo de cliente, não é o cliente da Black Friday que está procurando promoção, queima de estoque, tananã, tananã. É um outro tipo de estratégia. Apesar da data ser muito próxima, a gente não pode confundir. Então, estratégias para planejar sua vitrine. Claro, planeje cedo, decore com identidade. Então, pensem como que vocês podem incorporar o produto de vocês nessa história, nessa narrativa que vocês querem contar. Sinta, use o marketing sensorial, luz, aroma, som, tudo isso pode estar ao seu favor. E construa uma storytelling, né, que é uma palavra que está muito na moda hoje em dia. Mas nada é do que contar histórias. Então, quais histórias? Aqui, não adianta a gente ter uma vitrine falando... vamos dar um exemplo bem simples. Tem urso na vitrine, a gente está contando uma história dos ursos, né? Aí chega lá dentro, no caixa, o cliente só vê laços, por exemplo. Você não está contando a mesma história para o cliente. Então, isso é um exemplo mais simples, né, para entender.
Mas a gente tem todo um percurso, e um percurso provocativo, né? Então, por isso que a gente fala, construa um storytelling de acordo com o que você quer passar para esse cliente. Não, eu quero vender mais tal produto. Então, fazer essa provocação para o cliente. Exatamente. Você tem que ter, assim, em mente a sua estratégia. E aí, a partir da sua estratégia daquele mês ou Natal daquele ano, constrói a narrativa. E buscar, né? Não só olhar para o que está do seu lado, mas buscar fora realmente coisas novas, né? A gente tem oportunidade hoje da internet de levar a gente a qualquer lugar. Então, tem fontes realmente interessantes de pesquisa. A gente tem um canal de tendências muito interessante, né, Júlia, que é o WSGN, que vocês já conhecem, alguns aqui. Que é importante a gente estar sempre buscando se pesquisar tendências, né? Isso. Quando a gente fala de tendências globais, para esse ano, a gente observa 3 movimentos na nossa leitura, que seria o naturalismo festivo. Então, vem mais com galhos secos, é algo um pouco mais bruto, assim, mais natural. O soft luxury, que é o uso bastante do dourado. E é engraçado também perceber que, dependendo do que acontece no país, no ano, isso também muda. Então, por exemplo, no ano de eleição, ninguém queria fazer um Natal vermelho. Foi um Natal muito dourado. As transparências, os vidros. Ano passado a gente tinha o minimalismo aparecendo, só que esse ano a gente já vem o maximalismo aparecendo. Também na decoração de Natal vai vir um pouquinho mais aquelas árvores, aqueles enfeites com bolas maiores, né, Júlia? Um pouquinho mais pesado, assim, vamos dizer, nessa questão do soft, para mostrar mais sofisticação, né? Vamos dizer assim. Uhum. E a nostalgia, que sempre aparece em relação àquela decoração afetiva, né? É o pano de prato, essa parte afetiva vai aparecer, e o artesanato aparece também aqui, que são origamis, que são coisas voltadas para papel, coisas manuais, né? Trabalhos manuais. Aparece bastante. E aqui a gente tem que falar sobre, porque a cidade de Friburgo tem uma oportunidade muito grande de trabalhar o digital. A gente detectou isso, né, Júlia, rapidamente, que é trabalhar, juntar as duas coisas. O que vocês podem fazer com a área física, com a loja e com o digital, né? Uhum. Então, pessoal, pensar como que eu levo esse cliente que está no ponto físico para o site, ou como ele acha aquele produto no site. Então, tem ali um QR Code do lado. E vice-versa, né, Júlia? E vice-versa. Trazer também, obviamente, quando o cliente que está no digital ele vem para o físico, as chances de venda são muito maiores. E de fidelização. É a oportunidade de fidelizar esse cliente, né? Isso. Por mais que a gente esteja falando de 2 lojas, né, uma loja física e uma digital, a experiência de compra ela precisa ser contínua. Então, ele tem que se sentir que ele está no mesmo local. E a gente trouxe umas dicas rápidas. Atualização do Google Meu Negócio. Não dá para uma empresa não estar rapidamente no Google para ser achada, né, buscada. O uso do WhatsApp, eu acho que uma cidade menor, ela tem muita oportunidade de utilização do WhatsApp, de entregar essa mercadoria até mais rápido para o cliente, de trabalhar com parcerias. Postar suas vitrines reais nas redes, assim, o que está acontecendo em tempo real, do que você está fazendo na sua loja em tempo real, o que está acontecendo no seu negócio, né? E conservar o mesmo clima natalino, né? Então, se você tem uma página, ela tem que estar com todo o design gráfico voltado com a mesma ambientação da sua loja, né? Não dá para ter uma coisa lá e outra. E aqui é um exemplo simples, que foi a Hering, por exemplo. Ela pegou a vitrine dela e colocou instagramável. O cliente entrava, tirava a foto lá na neve, e ali tinha um QR Code para botar a hashtag, para compartilhar nas redes do Instagram.
E é um exemplo super simples e atrativo, né? Uhum. E eles fizeram isso daqui com uma parte de adesivação, umas outras bolinhas aqui, imitando neve. Eles não botaram muito produto nessa vitrine, porque Exatamente. a gente geralmente acha que, nossa, vitrine a gente tem que expor produto, Exato. Bem discreto, ó. A marca bem discreta. Logomarca bem discreta, mas virou um ambiente bonito que as pessoas queriam fazer foto ali. E isso aqui é uma estratégia excelente para aqui para Friburgo, porque recebe muito turista. Então, as vitrines que fizerem uma vitrine instagramável, que é atrativa, a sua loja vai para o mundo, né? Através das redes. O pessoal aqui que tem loja na Alberto Browne, já fica esperto. O digital, ele mantém o desejo de acesso e cria uma experiência, um marketing de graça, né? Porque a pessoa está ali falando da sua loja, do seu produto. E aqui a gente tem o Natal é emoção com propósito. Como eu falei para vocês, existem formas simples de fazer as coisas esteticamente ficarem bonitas, mas com resultado, né? Aqui a gente trouxe uma loja realmente de louças e utilizou do seu próprio produto de uma forma bem simples, de expor ali o seu produto. Gente, aqui não gastou quase nada. Foi papel e o próprio produto, né? E aqui, super simples e... Encante, inspire e venda, né? Porque afinal a gente está aqui para isso, para vender o nosso produto com significado, pessoal. Estou pensando aqui até com o Lucas da Arte Novo aqui, você vai montar uma de relógio, né? Estou pensando aqui. Então, Lucas, pesquisa muito o que outras marcas aqui no Brasil estão fazendo em relação a isso. Procura também referências internacionais, isso é bem importante. E pensa assim, qual a estratégia, qual a história que vocês querem contar para esse ano? Vocês estão focados em relógio masculino, feminino? Vocês estão pensando num tema? A gente tem muita variedade, né, de produtos. Vai mais de relógios, mas o nosso forte mesmo é joias, né? Então a gente, por exemplo, recentemente eu montei uma vitrine voltada mais para a aliança. É o povo mais casamenteiro no final do ano, né? Mas agora também é do lado das formaturas. E aí a gente pensa nesse misto, né, de ocasiões. Então, como são duas vitrines, um lado pode ser um lado pode ser outro. Sim. E também alguns pontos estratégicos, né? Como relógios de um lado, algumas joias selecionadas também. A gente pega essa diversidade, né, de escolhas também para fazer um misto, né? Tentando aqui. Sim. Como eu acredito que a sua loja tenha muitos produtos também, né, para você não expor isso com muito produto, ficar muito massificado, uma estratégia seleciona ali os principais para expor e faz também uma conexão com o digital. Tipo assim, a gente tem tal e tal produto aqui na vitrine, mas a gente também tem esses outros aqui. Então, você consegue fazer esse movimento de ida e vinda, né? Estou levando o cliente do físico para o digital, viu no digital, volta aqui para o físico, até para eles verem também o que vocês têm para pronta entrega, né? E atenção também nos displays, né? De altura e analisar também que pode ter um investimento talvez em ponto de iluminação também na vitrine, porque isso realça o produto. Encantar é o novo vender. Vender, ele tem que ter propósito, gente. E eu e a Clarissa, a gente se juntou e criou esse estúdio de arquitetura, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente pensa em outras coisas. A gente não olha muito para essa parte comercial. Mas nós criamos essa empresa porque a gente acredita que pode realmente potencializar e ajudar pessoas. Esse é o nosso propósito. Exatamente. E agora a gente quer ouvir um pouquinho vocês. A gente fez uma bem rápida aí, uma pesquisa, né, Júlia? Porque a gente criou um e-bookzinho com as tendências. E aí a gente precisa do cadastro de vocês para a gente poder mandar isso, né?
Isso, pessoal. Aqui, esse QR Code vai perguntar o nome de vocês, qual o setor, algum telefone ou e-mail de contato, porque a gente quer disponibilizar um e-book. Essa palestra hoje foi muito teórica. Nesse e-book vai estar realmente mais fotos de inspirações para vocês terem. E, é claro, a gente vai perguntar o que vocês acharam dessa palestra, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida ou uma sugestão para a gente. Então, acho que a gente pode dar um tempinho para eles responderem esse QR Code, né, Clary? Pessoal, eu acho que o QR Code está com algum problema, então, assim, peço desculpas para vocês. A gente vai mandar esse formulário. Pode ser. Você consegue passar para eles? Tá. A gente vai gerar um outro e passar isso para vocês. Pode diminuir a música. Ai, que tinha nosso... Peraí. Tinha o nosso contato no final. Aqui é o nosso contato, a nossa equipe. A gente atua realmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fico no Rio, Júlia em São Paulo. Mas Friburgo também, né? Em Friburgo, né? Júlia me trouxe para cá, gente, olha. Pessoal, aqui está nosso contato, nosso site, nosso telefone, nosso Instagram, é claro. E daqui a pouco a gente vai disponibilizar esse pequeno formulário para a pesquisa de vocês, para saber o que vocês acharam. Tá? E também gostaria de saber se alguém tem uma pergunta, assim, sobre alguma dúvida, alguma pergunta. Abrir também, né? Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Claro. Sim. Bom dia a todos. Meu nome é Núbia, eu sou arquiteta também. É muito bacana vocês trazerem essa frente, né, de trabalho da arquitetura, porque geralmente as pessoas acham que quem trabalha com arquitetura é mais construção ou vai para uma parte de interior, e tem um mundo de coisas, né, que é possível de fazer. Eu trabalho com construção, com parte de interiores, com cenografia, já fiz caixa de Natal para a prefeitura aqui também. Então, assim, a parte de trazer o negócio em si é muito importante, porque mal ou bem a gente pensa, é só uma vitrine, nunca é só uma vitrine. E a questão de pensar a iluminação, que é uma coisa assim, muito básica, ela transforma inteiramente. Então, são detalhes pequenininhos que vão trazendo essa questão da experiência, que é a grande questão que a gente tem hoje em dia, né? E conectar essa parte do digital com o físico. E você, Júlia, falou sobre a questão de não mostrar tudo, e às vezes a gente acha que as pessoas querem olhar tudo, né? Mas o não mostrar faz com que as pessoas entrem na loja e queiram conhecer o que você tem também. E uma outra sacada, assim, a gente pensa muito que o digital tem que ser muito presente, tem que ser realmente hoje em dia, mas quem está nessa grande avenida que é Alberto Braune, também tem uma outra coisa que é super importante de pensar, que muitas das pessoas, os brasileiros, deixam muita coisa para a última hora. Então, assim, na última hora é aquele desespero e as pessoas vão entrar aonde chama mais atenção. Então, se vocês realmente têm uma vitrine muito incrível, aquilo ali vai lotar e as pessoas vão querer falar, poxa, tá cheio, o que eu vou fazer ali, né? Então, pela experiência. E essa questão do instagramável, assim, é sensacional, e usem e abusem porque vale muito a pena. É isso. Muito, muito obrigada pela palestra, foi enriquecedora e muito bom. Parabéns. Muito obrigada, Núbia. Uma parte também que a gente não trouxe aqui, a gente deu uma entrevista para o podcast, que vai ao ar semana que vem, na terça. A gente fala um pouquinho de histórias de vitrine, que foi isso que a Núbia falou, quando elas foram criadas ali no século XIX, no contexto de Revolução Industrial, os grandes magazines. Qual que era o objetivo da vitrine? Expor todos os produtos que a pessoa tinha na loja. Então, assim, nossa, a gente tinha que expor o máximo de número de produtos possíveis.
Ao longo do tempo, eles foram entendendo, né, com estudos aí em base em semiótica, foram entendendo que a vitrine que mais atrai, ela tem que ter uma harmonia estética. Então, é sobre selecionar os principais produtos, expor eles da melhor forma, de acordo com altura, tamanho, proporção. E isso, né, tem uma atração ali estética, porque a vitrine começa muito pela estética. Então, não é sobre massificar vitrine. E falando um pouquinho de tecnologia de iluminação, eu e a Júlia, a gente fez a nossa especialização em Milão, né? A gente voltou, tem um mês, né, mais ou menos, né, Júlia? Que o nosso módulo do nosso curso, a gente encerrou lá. E foi, assim, enriquecedor, porque a inteligência artificial, a gente viu muita tecnologia, principalmente voltada para a iluminação. A gente teve a oportunidade de estar na Armani, e me chamou muito a atenção a tecnologia de iluminação de acordo com a iluminação natural. Então, hoje já existe tecnologia de iluminação da vitrine, que ela vai ficar mais escura quando estiver nublado, não vai precisar você ficar mudando essa iluminação a todo momento. Eu achei isso incrível. E também o tempo, né? Eles estão estudando o tempo que você demora olhando cada produto na vitrine. Achei isso também incrível, né, Júlia? Tem ali umas câmeras com sensor e ele capta a direção do seu olho. Então, ele consegue gerar dados para entender o que ali daquela vitrine está atraindo a pessoa. E da iluminação é isso. Por exemplo, se está mais nublado, é um tipo de iluminação. Se está de dia, se está de noite. Então, ele se adapta. Isso para loja de rua, gente, maravilhoso, né? Sim, exatamente. Também pensar que tudo que você vai investir, por exemplo, e agora aprendendo o texto dela, nada melhor do que trazer, né, para essa questão de marketing, olhares diferentes. Então, assim, o seu nicho é a venda do seu produto. Né? Por que não contratar, assim como se contrata uma empresa de marketing para, por exemplo, colocar as coisas num site, por que não ter um acompanhamento de alguém que está, né, ligado no que está acontecendo nessa questão de iluminação, de tendências, do próprio entendimento do usuário, né? E a gente está falando de arquitetura, eu tenho uma especialização também em experiência do usuário, então essa questão toda que vocês estão falando é super importante. Então, por que não trazer um olhar de fora? Né? Não vejam como um gasto, mas é um investimento que vai ter um retorno muito alto, né? Porque é focar no que as pessoas não estão necessitando, mas é o que aguça o olhar, né? O que aguça aquela, poxa, eu não preciso disso, mas eu quero. Né? Então, é mais ou menos isso que tem que vender hoje em dia. Né? Uma vitrine bem pensada pode tanto atrair um cliente, né, despertar esse desejo de querer conhecer o produto internamente, como também pode, não, isso aqui tá muita informação, não tô nem entendendo, assim, a pessoa não ligar. É jogar a isca, né, ali, exatamente. Exatamente. Já que a Núbia deixou a deixa para o nosso trabalho, a gente deixou o nosso cartão ali também, se vocês quiserem contato com a gente. A gente tem também as redes sociais, a gente compartilha também muita informação de forma gratuita ali no Instagram. Eu queria explicar um pouquinho do nosso trabalho, porque assim, a gente não faz só vitrine, né? A gente faz a gente faz consultoria, né, para resolver um problema específico, né? Muitas das vezes é assim, um estoque que não tem onde colocar produto, a gente vai lá fazer um projeto sobre esse estoque, a gente faz consultoria, faz o projeto da loja, a loja vai abrir do zero, ou a loja quer passar por um rebrand, a gente também faz, né, Júlia? E a gente também dá treinamento, a gente faz treinamento e pesquisa. Então, a gente tem uma equipe que está trabalhando com a gente que faz só pesquisa de jornada do cliente para você conhecer o seu consumidor. Muitas das vezes a gente não conhece o nosso consumidor, né? A gente tem essa dificuldade de ouvir, de saber quem é. Será que é geração Z? Ai, não, acho que é milênio. Ah, não. Vai no achismo do que ele acha, né, que é. Então, a gente também faz esse trabalho. Então, é um pacotão, né, Júlia, de serviços que a gente oferece. Exatamente. A gente está falando de Natal porque estamos aqui na época, a gente gosta muito desse tema, mas quando a gente criou a nossa empresa, a gente procurou fazer um escritório de arquitetura diferente de tudo aquilo que já existia e o que estava sendo oferecido. Porque quando a gente pensa em escritório de arquitetura, a gente pensa, é uma empresa que faz projeto. Não, a gente faz o pré-projeto, né, que é a consultoria, e a gente faz o pós-projeto, que são treinamentos de equipe. Treinamento de atendimento.
né? Treinamento de visual merchandising, porque a gente desenha o equipamento, mas aí a sua equipe precisa saber como tem que ser exposto e depois aquilo continuar, né? Exatamente, que é o mais difícil. Não adianta fazer uma loja bonita e daqui a, 2 meses, 3 meses, aquele encanto todo já acabou. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E tem ali também as lembrancinhas, os biscoitinhos de Natal para vocês levarem. Então, por favor, fiquem à vontade. Ainda tem mais cafezinho, mais brownie, panetone.